sábado. Lá, título da lição, verso. Replay, título da lição, verso. Como devemos esperar? Verso. Nunca lhes falte zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Romanos 12:11-13. Antes da gente pensar um pouquinho nesse verso, vamos para os objetivos da lição dessa semana, que a gente tinha para aprender, para sentir e praticar, fechando um ciclo, fechando um bloco de estudos, que foi esse trimestre, qual é o assunto, qual é o tema principal para a nossa semana. Então, primeiro objetivo, o conhecimento, que a gente tinha para ter aprendido. Conhecer claramente que enquanto os adventistas do sétimo dia proclamam a segunda vinda de Cristo, eles devem também revelar o amor de Jesus em palavras e ações. Portanto, nosso objetivo da semana tem dois aspectos que envolvem a atitude de quem espera. Isso, em suma, está resumido no verso principal da lição, o texto de Romanos. Primeiro aspecto do nosso aguardar a Cristo, do nosso aguardar o cumprimento da promessa, tem a ver com avisar outros da promessa. Ou seja, Cristo foi embora, deixou uma promessa para o seu povo, mas essa promessa é aberta, ela não é fechada. Essa promessa não é exclusivista, ela é universal. Portanto, o povo de Deus que aguarda a vinda de Cristo transmite essa promessa a outros que não conhecem. Esse é o primeiro aspecto da pregação. O segundo aspecto é: que Cristo é esse que ninguém conheceu? Como é que eu sei que vale a pena aguardá-lo? Como é que eu sei que vale a pena esperá-lo de alguma forma? Então, a segunda questão, no objetivo da lição dessa semana, é que aquele que proclama o convite a esperar, a aguardar Cristo cumprir sua promessa e voltar, ele demonstra por que é interessante esperar. Nas suas atitudes, na sua postura, na sua conduta, ele demonstra o que Cristo fez por ele, e as pessoas passam a querer esse Cristo por ver esse Cristo representado na vida daqueles que proclamam o convite. Portanto, a mensagem é dupla. Se por um lado a mensagem tem todo o aspecto do convite, por outro ela tem toda a demonstração de quem já esteve lá e quer voltar para o céu. Todo aquele que encontra o Cristo, todo aquele que vivencia a experiência de ter encontrado o Cristo, demonstra um pedaço desse céu para aqueles a quem ele proclama o convite. Portanto, é muito importante entender essas duas dimensões do Evangelho. O Evangelho não é só a proclamação, mas é também a demonstração de quem esteve lá. Afinal de contas, nós estamos voltando para casa. É necessário que um dia tenhamos saído de lá. Não adianta dizer que eu estou voltando para casa se a minha demonstração é de uma casa que não vale a pena encontrar. Esse é um aspecto importante na estrutura da lição dessa semana, fechando o trimestre. O segundo objetivo é o sentimento. Qual é o sentimento que essa percepção dupla da missão deveria causar na gente? Sentir uma nova percepção das nossas responsabilidades enquanto aguardamos o retorno de Jesus. Portanto, de alguma forma, a percepção dessa missão dupla deveria nos afetar, seja por responsabilização ou por algum outro tipo de percepção, a mudar a nossa atitude enquanto aguardamos, a mudar a nossa postura enquanto esperamos. E o terceiro é a prática. Qual é a nossa prática em relação a tudo isso? Encontrar meios de apoiar ativamente a missão urbana e, onde for possível, envolver-se pessoalmente nela. De novo, a gente retorna à lição da semana passada, que é aquela perspectiva de que o mundo mudou. O mundo não é mais um mundo rural, o mundo não é mais um mundo onde as pessoas vivem fora das cidades. O mundo migrou. De 2008, 2009 para cá, o mundo passou a ter a maioria dentro da área urbana. E uma maioria crescente,
com expectativa de que se Deus retarde um pouco mais a sua vinda, a gente vai beirar aí os 70% a 80% de população urbana nos próximos 20 anos. Portanto, há uma migração, há uma transição de lugar e há uma transição de foco na missão. Há que se entender essa população urbana e atingi-la de alguma forma. E daí a gravidade dessa missão dupla. As características que a gente viu na semana passada dessa população urbanoide, essa população que vive em cidade, essas características apresentadas dessa população trazem à tona algumas necessidades primárias. A primeira dessas necessidades é de convívio, porque a vida urbana rouba o convívio, seja pelo excesso de atividade, seja pelo medo das coisas que fazem parte da cidade, da vida em cidade. E as pessoas se tornam cada vez mais reclusas e, portanto, cada vez mais necessitadas de convívio, de congraçamento, de pessoas que lhe enxerguem como gente e não que passem umas pelas outras como centro de São Paulo. O desenho da população urbana leva a uma vida entre pessoas mais solitária, a uma vida com perspectivas diferenciadas daquelas que eram as perspectivas antigas. E, portanto, a população urbana mudou os sonhos. Essa modificação dos sonhos traz uma nova referência daquilo que traz felicidade. E, portanto, a demonstração do que Cristo fez por nós é vital para a pregação do Evangelho. Seja para suprir o vazio da vida citadina, seja para mudar a perspectiva do sonho. O sonho vazio da vida urbana, presa ao consumo como forma de alcançar prazer e lazer, cobra um preço muito caro na segunda curva da vida. Qual é a demonstração de um mundo que corrige essa distorção? A vida do cristão, de alguma forma, pela sua forma de manifestar amor, preocupação, convivência, deveria despertar nas pessoas uma nova alternativa, pela percepção da vida. Portanto, esse é o desenho da lição dessa semana. Voltando ao verso, o verso é no mínimo interessante para a gente olhar alguns pedacinhos. Primeira coisa importante do verso, ele começa com uma mensagem provocativa à integridade da fé, à integridade da mensagem. Nunca lhes falte o zelo. Por que essa mensagem é importante? Principalmente se a gente olhar o público-alvo. O público-alvo dessa mensagem de Paulo, quem é? Volta lá no verso, está escrito lá. Para quem foi escrito o verso? Para romanos, que viviam aonde? Na capital do império. Portanto, se há um lugar onde tudo está disponível, essa é a capital. Se há um lugar onde você pode considerar um desenho diferenciado de vida e um desenho diferenciado de sociedade, esse lugar é a capital do império. Para esse grupo que vive o cristianismo na capital do império, qual é a mensagem? Nunca lhes falte o zelo. Por quê? É muito fácil ser influenciado pelo entorno. É muito fácil você baixar a guarda e permitir a interferência do entorno naquilo que é a essência da mensagem. Portanto, para quem vive ali, a primeira mensagem é: não lhes falte o zelo. Tem tudo a ver com a população urbana. É muito fácil na cidade você perder a referência. O seu entorno te rouba a referência primária do céu. É fácil lembrar de Deus no meio da fazenda, porque a hora que apagam as luzes é você e Deus, mais nada. Mas a cidade não para, ela roda 24 horas por dia no mesmo ritmo, e tanto faz a hora que você saia, ela é igual. Pode ter um pouco menos de gente circulando na rua, mas a cidade não para. Tinha uma música antiga da rádio, não lembro se era da Jovem Pan, acho que era da Jovem Pan, que falava: vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora. Eu passei os 4 anos da minha faculdade escutando essa música toda manhã. São Paulo não para e não pode parar, assim dizia a música. E era de fato. De vez em quando, para algumas questões de um amigo meu, que hoje é missionário
lá na região do Líbano, a gente saía de madrugada para fazer contato, isso principalmente nos últimos 2 anos da faculdade, com os lugares onde ele iria trabalhar, e tinha um problema de fuso horário, a gente tinha que fazer contato de madrugada. E o único lugar que a gente conseguia fazer contato com esses lugares era lá no centro de São Paulo, na 7 de abril, tinha uma estação telefônica que não parava, e ali você tinha cabines que podia conversar com o mundo inteiro. E a gente saía 3 da manhã, 2 da manhã, para ir até a 7 de abril, com o Interval Hour, para ligar para a África, que seria o primeiro campo missionário dele. Eu fiz isso algumas vezes. E era muito interessante você andar pela 7 de abril, para quem conhece a região central de São Paulo, a essa hora da manhã. A gente ficava das 3 até as 5, que era o horário de contato, normalmente era mais ou menos por aí. Saía às 2 do IAE e chegava às 3 na 7 de abril, até conseguir linha, conseguir contato com a África, 4 horas, 4 e meia, a gente estava saindo dali e voltava. Esse horário, São Paulo está se preparando para o dia seguinte. Então toda aquela região que formigava de gente o dia inteiro, nesse horário estava como? Formigando de gente, mas outro tipo de gente. Então tudo aquilo que você encontrava nas bancas de jornal, os jornais que estavam saindo da prensa, você via aqueles carros chegando e distribuindo em todas as bancas do centro de São Paulo, pilhas e pilhas de jornais e revistas. Você via todo o pessoal de limpeza começando o seu trabalho, das 3 às 5 da manhã, para chegarem os empresários, o pessoal da cidade, para as 5 da manhã, começar a aportar naquela região. Então, São Paulo não para. Literalmente não para. Tem outra vida, é uma vida totalmente diferente da do dia, mas é muito interessante observá-la de noite. Quando dava 5 da manhã, você começava a ver o pessoal chegando das baladas da vida. Aí era um segundo grupo. Quando a gente fazia o caminho de retorno, você ia vendo esse povo saindo da Augusta, saindo da Brigadeiro, saindo, que era um segundo tipo de público. Aqueles carros que você sonha só em filmes, circulando por essas ruas entre 4 e 5 da manhã, voltando para casa, depois de uma noitada na rua. Esse é São Paulo, durante a noite. Eu vi essa cena várias vezes nas madrugadas de São Paulo. São Paulo é considerada a primeira e a segunda maior cidade do Brasil. Sim. Primeira de manhã. Sim. E à noite tem mais gente trabalhando do que no Rio de Janeiro de manhã. Esse é o desenho. É interessante notar que existem 2 lugares que realmente nunca param. O lugar onde você come e onde você compra remédio. Se você vai a Campinas, na Minas, no Castelo, aquelas farmácias todas funcionam 24 horas, aquelas padarias, os restaurantes, e às vezes eu vou para a Melissa lá e falo, tem mais gente na fila da farmácia, do Brasil e das demais drogarias, do que na microcolheteria do Pedro. Sim. Então é um público constante. E uma das maiores críticas que existe à cidade de São Paulo ainda hoje é o metrô parar na madrugada. 1h30 da manhã, né, que faz os últimos, e retorna assim. Numa cidade desenvolvida ainda é uma crítica feroz ainda. Né? Mas o que me chama a atenção e realmente me intriga assim, no sentido é de que esse modus operandi de vida, isso se transfere para as grandes igrejas também. Sim. Hoje, enquanto paramos o carro ali, acabamos o primeiro serviço de culto, e muita gente saindo e embora, já estava chegando, eu vinha subindo com a Melissa, e eu tenho lá para cumprimentar todo mundo. Passa por mim, não sabe, tá? E o indivíduo passa de cabeça baixa, entende? Meu não sabe, mas ele responde. Mas isso não me importa a mim se ele responde ou não, eu cumprimento. Mas é um modo de vida operantes dessas grandes cidades que a gente traz para dentro da igreja. Logo, como é que eu vou ser salvo na terra se dentro do meu ouvido eu não consigo cumprimentar os meus irmãos? Portanto, essa primeira provocação de eu perceber o impacto da cidade em mim e o impacto dessa estrutura naquilo que é a essência do Evangelho, está nesse primeiro bloco do verso. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito. A partir do momento que eu vejo isso, vem a missão. E aí começa no verso o descricional da missão. Sirvam ao Senhor. Bom, o que é servir ao Senhor? O
que implica servir ao Senhor. Eu tenho que olhar para a missão. Então a missão começa: alegrem-se na esperança. Portanto, a vida do cristão é uma vida diferente. A fisionomia do cristão é uma fisionomia diferente. Enquanto a humanidade está exatamente na descrição que o Nelson fez, qual é a fisionomia do cristão? Alegre. Ele está sempre feliz. A vida do cristão demonstra uma perspectiva diferente da perspectiva do mundo. Não importa o que esteja acontecendo, o cristão continua estando sempre feliz. Não quer dizer que o cristão é um bobo alegre, que anda sorrindo na desgraça. Não, é que o cristão tem esperança. E porque ele tem esperança, ou seja, porque ele enxerga as coisas numa perspectiva de esperança, o seu modelo de vida se altera. Ele sempre está vendo uma saída, uma luz no fim do túnel, portanto ele está sempre em paz. E essa paz produz serenidade, e a serenidade produz sorriso. O cristão não é o bobo alegre que fica rindo por qualquer coisa, mas ele tem uma fisionomia serena em meio à crise, em meio à dificuldade. Ele enxerga as coisas por uma outra perspectiva. Ele está sempre buscando uma saída, sempre tentando encontrar uma saída. E isso muda a perspectiva do mundo com respeito ao cristão. Porque o mundo não vive assim. O mundo não tem essa serenidade, essa tranquilidade. O mundo está sempre em conflito, sempre tentando achar uma saída naquilo que não existe. E não é tentando achar uma saída no sentido do otimismo de encontrar, é tentando uma saída de escape. Por isso aquela fisionomia mais carrancuda, mais desesperada, mais ansiosa. O cristão não é ansioso, ou não deveria ser. A ansiedade e o cristianismo são incompatíveis. Onde existe a ansiedade, o cristianismo de alguma forma não está presente ali. Ou tem alguma distorção. Ah, mas a minha personalidade é ansiosa. Então, temos que buscar uma saída para isso. Porque a vida do cristão é uma vida de tranquilidade. Ele não é cego para os problemas, mas ele não é ansioso com eles. Ou seja, os problemas não lhe roubam a paz, não lhe roubam o sono. No máximo lhe roubam um pouquinho da tranquilidade na hora que ele descobre o problema. Mas imediatamente ele já se volta para quem soluciona e fala: bom, se o problema tem solução, não tenho que me preocupar porque tenho solução. Se o problema não tem solução, aí é que eu não tenho que me preocupar mesmo, porque ele não tem solução. Tanto a vida do cristão é assim. É isso que Salomão quis dizer com a gente olhar para frente sem a ansiedade. Isso não é uma vida louca, não, pelo contrário. Isso é uma vida de quem conhece o Deus da loucura desse mundo. O Deus que soluciona a loucura desse mundo. É uma outra perspectiva. E aí, por isso vem a outra frase: sejam pacientes na tribulação. Como é que é possível ser paciente na tribulação? Isso não é uma atividade humana, não é um estado zen. Não, não é isso. Ser paciente na tribulação é conhecer o tamanho do Deus que resolve a tribulação. Só isso. E a lição continua: perseverem na oração. Como é que eu vou ser alegre e paciente no meio do turbilhão da vida? Orai, sempre, você sabe. Tem o problema, leva o problema para quem de direito e vamos solucionar o problema. Assim segue a vida. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Portanto, a vida do cristão também demonstra na prática, na sua abordagem, que ele enxerga o outro, ele não atravessa o outro. A vida do cristão é diferente. Tem alguns pensamentos interessantes em alguns livros desses de autoajuda, embora eu não goste muito deles, mas de qualquer forma tem alguns pensamentos que no mínimo são provocantes. E um deles coloca exatamente isso. Você tem a certeza de que existe de fato quando alguém consegue abraçar você ou você alguém sem vará-lo. Ou seja, as pessoas não são invisíveis. Não passam umas pelas outras como se não existissem. Aí você tem certeza que existe de fato. O problema é que a atitude é minha, não é do outro. Portanto, é o que o Nelson falou. Não importa se o outro vai responder ou não.
Eu sei que eu existo quando eu sou capaz de enxergá-lo, independente se ele vai me ver. Eu continuo vendo. E isso muda o mundo. O verso termina dizendo o quê? Pratiquem a hospitalidade. Eu vi o outro e eu trago o outro a mim. Ah, dá trabalho? Sim, óbvio, dá trabalho. Praticar a hospitalidade dá trabalho. Não tem como evitar. Dá trabalho porque a gente inventa o trabalho. Dá trabalho porque a gente entende a hospitalidade sob um aspecto de ter que preparar o banquete da rainha da Inglaterra. Ou de ter que preparar a mesa do rei da Irlanda. Não. Estar juntos é estar juntos. O importante são as pessoas e não as coisas que estão lá. Óbvio, você não vai chamar o outro para comer no chão no sentido de tem a mesa do lado. Mas para que a pompa? O objetivo são as pessoas, não o trampo que dá para estar junto. O objetivo é estar junto. Isso é hospitalidade. É um outro desenho. E aí fica mais fácil a coisa. Para que a formalidade? Pessoal, vamos juntar e comer junto hoje? Os tempos antigos, que juntar panela era um processo, era muito mais interessante do que os tempos atuais. Ah, eu tenho arroz em casa, você tem feijão? Beleza, junta os dois, dá arroz e feijão. Tá tudo certo. Ah, mas eu não fiz sobremesa para todo mundo. Beleza, vamos rachar em pedaços menores, mas vamos estar juntos. Ou vamos juntar as duas sobremesas e cada um come um pouquinho de cada uma. E aí cada um vai ter comido um pouquinho das duas. Sabe, a gente formaliza as coisas. Isso é o problema da vida urbana. A vida urbana é formal. Porque no dia a dia você é obrigado a formalizar isso. É curioso porque a gente até está disposto ao fast food na semana. E aí não tem formalidade, a gente passa 2, 3, não dá tempo de comer, beleza, passamos no drive-thru e está resolvida a conta. Mas quando chega o fim de semana não dá para estar junto, porque aí tem que ter todo um banquete, lá foi ela, lá. Não é assim que funciona. Então, o desenho aqui da vida dos cristãos nos traz um pouquinho dos cristãos em Roma, nos traz um pouquinho da perspectiva do que é nosso papel na vida urbana. Aí dá para a gente entender os títulos da lição. A lição já abre com uma coisa no mínimo curiosa, que é a passagem do terremoto de São Francisco e duas experiências de igrejas ali, a de Oakland e a de São Francisco, atuando no pós-drama. E Ellen White traz à tona de que essas igrejas eram colmeias. Por que colmeias? Qual era o trabalho delas? Elas atuavam no seu entorno, enxergando a necessidade das pessoas. Não dá para ter formalidade depois de um terremoto, pessoal. Depois de um terremoto é juntar as tralhas que sobraram e amenizar o sofrimento de quem ficou. Portanto, formalismo é o que menos importa ali. O que importa é o quê? Gente cuidando de gente. É com essa perspectiva que, depois que construiu de novo a cidade, deveria ter continuado o trabalho. Mas depois que construiu, o formalismo voltou. E aí se torna tudo mais difícil, tudo mais complicado. A segunda experiência da lição da semana nos provoca de que jeito, ou o que eu faço enquanto espero. Então, pegando a carona, a primeira apresentação é zelo e uma percepção clara da atuação do Espírito em nós, fervor do Espírito. Esse zelo nos caminha para onde? Enquanto aguardo, eu tenho que fazer o quê? Estudar, me preparar. Então, a primeira questão do povo que aguarda a vinda de Deus é revitalizar os conceitos, perceber o contexto, estudar o contexto e entender em que mundo estamos vivendo. Por isso, a primeira alusão é olhar para tudo que está em volta e perceber o quê? Que aquilo não vai ficar de pé, essas coisas não se sustentam. Portanto, no fim, a gente já sabe onde vai dar. Eu preciso ter certeza disso e eu mantenho o foco no estudo. É a primeira provocação da lição dessa semana. A gente precisa estudar e entender as lições. Ou seja, eu preciso voltar para a palavra de Deus e entender o contexto, entender os conceitos, entender a essência. Esse é o zelo, esse é o fervor. Posto isso, para onde a gente vai? Para nós mesmos. Eu vou para a palavra e aí eu me olho nela. E aí eu vejo que tem duas coisas para fazer: reavivamento e reformas.
Portanto, ao me preocupar de aprender da palavra, este zelo na doutrina, na sã doutrina, me faz modificar minha postura. Portanto, eu me transformo. Não adianta levar uma mensagem ao mundo que não transformou a minha vida. Portanto, reavivamento e reforma são necessários para essa proclamação. Afinal de contas, a proclamação é testemunho. E se é testemunho, tem que ter tido a vida para poder ser testemunha de alguma coisa. Uma vez produzido esse reavivamento e reforma, a gente resolve uma conta que é a de Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3 é um texto no mínimo interessante, porque ele está voltado para a igreja, ele não está voltado para o mundo. E é uma provocação à igreja que termina lá no verso 9, se você prestou atenção na leitura da semana, dizendo que Deus não retarda sua promessa, ainda que pareça tardia. Antes é o quê? Longânimo, benevolente, paciente, tolerante, não querendo o quê? Que ninguém se perca. Levando em conta que esse texto é para nós e não para o mundo, quem é o ninguém do texto? Nós. Portanto, a provocação de reavivamento e reforma é para nós, para que reavivados e reformados possamos ir ao mundo com uma mensagem correta. Jesus em breve voltará. Porque se eu não reformo, esse em breve é relativo. Ele é relativizado. E pior, tão relativizado que o mundo olha para nós e fala, mas como em breve voltará? Vocês já existem desde 1863 e ele ainda não veio? Vai vir mesmo? Agora, se eu vou para o mundo com uma mensagem transformadora pela transformação que ela produziu em mim, o mundo passa a acreditar de fato. Porque como todo mundo é diferente disto, o mundo inteiro é egoísta, egocêntrico, é centrado nas coisas do próprio mundo, mesmo que vá de mal a pior. Se eu vou com uma vida diferente que provoca o mundo a essa transformação, aí a mensagem se torna crível, credível. Portanto, o reavivamento e reforma são essenciais para que o mundo veja que esse Cristo é verdadeiro. Por isso a mensagem de Jesus para os discípulos tão enfática. Leia lá João de novo, 13, 14, 15, 16, e depois a oração de Jesus no capítulo 17. Jesus vai repetir várias vezes essa mesma essência. Vocês precisam se amar uns aos outros, o mundo precisa saber a transformação que Cristo produziu em vocês. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Querem ser meus amigos? Façam o que eu mando, uma coisa só vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele repete isso essencialmente, várias vezes, até fechar o bloco dizendo, o Espírito tem uma missão em vocês. Qual é a missão? Convence vocês do pecado, leva vocês ao juízo, e vocês saem dali de forma completa vindicados, porque vocês passaram pela justiça de Cristo, que lhes perdoou e lhes transformou. E é por causa disso que vocês podem ser ramos da videira. João 15. Há uma sequência ali de coisas que precisam acontecer conosco, e é exatamente a sequência que está sendo recuperada na lição dessa semana. Eu preciso entender a mensagem, eu preciso me transformar por ela, rendendo a minha vida ao Espírito Santo, e daí vem o reavivamento, para então eu conseguir executar a missão, que é a lição de terça-feira. Qual é a missão? Tem um texto no centro da lição que vale a pena olhar. É curioso, porque esse texto está num negocinho chamado Livro de Praxes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui a gente podia chamar o Kizil para dar uma aula sobre esse livro, porque ele conhece de frente para trás e de trás para frente pela função que tem, né? O que diz o livro sobre a missão? Eu usei esse texto num curso que eu acho que você estava como aluno, eu acho, na pós-graduação. Não sei se era você ou se era... Não, acho que era o Zorzinho que estava como aluno. Num curso uma matéria de ética, num curso que teve no IAE de pós-graduação. Acho que era o Zorzinho que estava no curso. E tinham vários grupos da auditoria. Eu usei esse texto como início da matéria. Fazer discípulos de todos os povos, comunicando o Evangelho eterno. A lição de terça-feira, bem no meio. O Evangelho do Reino, Mateus 24, 14. No contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, levando-as a aceitar Jesus como Salvador pessoal e a se unirem à sua igreja remanescente, discipulando-os para servi-lo como Senhor e preparando-os para a sua breve volta. Portanto, para que fomos contratados? Por isso eu usei esse texto lá.
É uma pós-graduação voltada para todo o grupo de tesouraria e de administração da igreja, lá no campus de Engenheiro Coelho. Está no meu contrato de trabalho, é o livro de praxe. Portanto, no meu contrato de trabalho está dito o que eu tenho que fazer. Ah, tudo bem, eu estou na administração, ou estou na tesouraria, ou estou no professorado, ou estou... Ok, isso é o que eu estou para trabalho. Mas esse trabalho tem um foco. Qual é o foco? Aqui. Se por esse trabalho eu não estou fazendo discípulos de todos os povos, eu sou só um funcionário. Portanto, eu não estou debaixo do livro de praxes e não sou um obreiro. Se eu sou obreiro, eu tenho trabalho, que não dá para evitá-lo porque vivemos num mundo urbano. Então não dá para evitar a auditoria, não dá para evitar a tesouraria, não dá para evitar a administração, não dá para evitar a técnica. Isso é parte da profissão urbana. Mas para que existe essa profissão urbana? Na obra de Deus, para fazer discípulos de todos os povos. Ou seja, eu não faço discípulo pela minha função. Afinal de contas, dá para fazer discípulo sendo auditor? Dá para fazer discípulo? Para mim um pouco mais fácil, sendo professor até dá um pouco mais fácil, mas vou pegar outra função. Dá para fazer discípulo cuidando da parte legal? Como preposto num contencioso jurídico? Ou discutindo com o conselho de educação daquilo que eles querem interferir no sistema adventista de educação, por exemplo, com a ideologia de gênero? Não dá para fazer discípulo ali. Portanto, isso é só trabalho. Se eu não enxergar a missão além do trabalho, a minha missão como pessoa, eu não sou um obreiro e não atendo o livro de prática. Essa é uma preocupação da gente dentro da organização, que é você cuidar tanto da obra de Deus que esquece do Deus da obra. Cuidar tanto da tarefa, que é uma tarefa urbanoide, que se esquece das pessoas que estão depois da tarefa. Não as pessoas que te cercam só, mas as pessoas que você precisa atingir fazendo discípulos. Portanto, é uma provocação aqui. Eu só consigo enxergar a missão de forma correta se as coisas iniciais aconteceram. Se eu enxerguei o momento em que eu vivo, se eu enxerguei a necessidade de reforma e reavivamento e permiti que isso fosse produzido na minha vida, aí eu brigo. Aí eu começo a ficar cansado da tarefa e tento acabá-lo o mais rápido possível para sobrar mais tempo para missão. Aí muda a perspectiva. Aí a tarefa eu faço nos horários vagos e a missão em todos os outros. Muda a perspectiva. E é curioso, porque você vai encontrar tempo mesmo. Vai mesmo. Você tem que produzir esse tempo. Senão você se envolve no turbilhão do trabalho e tem trabalho para 10. Mas o trabalho vai ficar. E ele vai ser resolvido no seu tempo. Mas a missão é urgente. A missão não tem um segundo tempo. Isso é difícil de implementar. Curiosamente, essa mesma dificuldade enfrenta a igreja. Não é só o obreiro que enfrenta essa dificuldade. Ele enfrenta uma dificuldade maior, que é a ilusão de estar lidando com a obra e achando que isso é suficiente. Essa é uma ilusão. Que a igreja não passa por ela. Mas a igreja passa pelo mesmo turbilhão. Portanto, quem tem trabalhos ditos seculares, o trabalho da obra também é secular. Embora ele seja para a obra de Deus, ele também é secular, nesse sentido. O trabalho secular, ele oferece uma outra situação, que é o turbilhão. E aí não dá tempo, você chega esgotado no fim de semana, você chega esgotado no sábado, e não dá tempo mesmo, porque você chegou esgotado. Se a gente não inverter o desenho, o trabalho nos esgota, ele nos consome. E cada dia mais. Não tem saída. O mundo é assim. O trabalho deixa de te esgotar quando ele é intercalado pela missão. E aí cada vez que você entra para a missão, aquilo te revigora, te revitaliza. Eu posso dizer isso de forma muito clara, afinal de contas eu recheio todos os meus horários vagos da semana com estudos bíblicos. Cada vez que eu saio dele, eu saio pronto para aguentar mais 6 horas, mais 8 horas, mais 12 horas, ou até mais 24. Portanto, você recheia o fenômeno, dá foco à missão, para aguentar o dia, senão o dia se torna infernal. E o problema é que isso aqui é individual, não dá para fazer por atacado. É
cada um tem que encontrar o seu espaço para executar a missão. Quando você encontrar o seu espaço, no seu dom, no seu talento, nos pés de Deus para executar a missão, você vai achar o seu equilíbrio no desenho. O que nos leva ao quê? A preparação para a colheita. Por que é importante se envolver na missão de fato? Porque eu passo a olhar a maturação da colheita. E isso me gera a realimentação da esperança. Se você se prende ao turbilhão da vida, a vinda de Jesus se torna algo numa perspectiva cada vez mais distante. Se você se lança ao trabalho do plantio e ao trabalho do regar, ao trabalho da agricultura, da missão, você vai vendo crescer a semente, você vai vendo se desenvolver a semente, você vai vendo a seara se tornando madura, isso vai te dando percepção da proximidade. Portanto, quando você salva os outros, no sentido de ajuda os outros no processo da salvação, você está se salvando a si mesmo. O teu foco está mudando. Que nos leva ao fim da lição. Qual é o fim da lição? Antecipar o fim. Esse é o fim da missão. O fim da missão é você conseguir enxergar as bordas da cidade, o brilho das portas, a glória vazando por cima dos muros. Quando você se lança na missão, a cidade vai ficando mais perto, porque você está contando para os outros dessa cidade, e ela vai ficando mais nítida para você. Porque cada vez que você tem que desenhar essa cidade para alguém e contar como ela é para alguém, o mundo vai perdendo o brilho e o céu vai ganhando cores diferentes nos seus olhos, na sua perspectiva. Portanto, a garantia da brevidade da vinda de Cristo também está ligada à capacidade que eu tenho de enxergar. Quanto mais eu conto para os outros, mais nítida ela é para mim, mais clara ela fica para mim. Portanto, a grande provocação nesse fim de trimestre, a gente olhando para todo o desenho do que foi a lição do trimestre, é, em primeiro lugar, entender o contexto. Estamos no mundo neste contexto. Fim da história, fim das profecias, fim do tempo, todo o desenho de sinais, que é o que iniciou a lição dessa semana, estão aí, todos eles pulsantes, como neons na cidade. Assim está. Assim está. A pergunta é, entendi o contexto, o que eu faço nesse contexto? Aí vem os seguintes tópicos da lição. Busco o método de Cristo, então volto à palavra para entendê-los. Entendi o que Cristo fez, ok, aceito. Incorporo a missão. Aceito a transformação e lanço ao mundo. Enquanto espero, apresso. Enquanto aguardo, apresso. Aguardando e apressando a vinda do nosso Senhor. Este é o desenho de provocação dessa lição. Se ela está para alguma coisa, a lição desse trimestre, ela reside nisso. Em nos provocar a vestir a camisa, a incorporar a missão. Se a gente acredita que de fato Cristo está voltando, e esse é o desenho, já passou da hora. Já passou literalmente da hora da gente fazer o que tem que ser feito. E não importa o tamanho da encrenca, o tamanho do trabalho, a quantidade de coisas, não importa. O desenho está aí, tem que ser executado. Eu volto àquilo que eu brinquei há umas lições atrás, se a gente literalmente se lançasse, e eu vou falar só sobre um ponto de vista humano, a missão, simplesmente atacando uma pessoa por ano, no sentido de, essa é a minha pessoa, esse é o meu foco para esse ano. 8 anos eram mais do que suficientes para a gente chegar no mundo todo. 8 anos. Se a gente considerar que os meios de comunicação, as facilidades da vida moderna, as possibilidades que a gente tem, nos dão uma gama para muito mais do que uma pessoa, sem muito esforço. 8 anos é muito tempo. É muito tempo. Mas a gente não usa os mecanismos que tem para isso. A gente usa para tudo. Para trabalho, para lazer, para diversão, para ver a vida dos outros, os efeitos midiáticos sociais, menos para a missão. Assim, a gente precisa acordar de alguma forma, e a provocação desse trimestre é essa.
Estamos com uma cidade disponível, estamos com um mundo disponível, desesperado por alternativas. Alguém precisa levar essa alternativa e a gente tem essa responsabilidade, uma vez que conheceu o que Cristo fez por nós. E de alguma forma essa lição tenha nos provocado, é o que eu realmente desejo para vocês, para mim, enquanto perspectiva, para que a gente de alguma forma mude tudo isso e encerre essa história desse mundo que já vai de mal a pior faz tempo e não tem solução. Que de alguma forma Deus nos provoque para a gente acordar para isso, se preocupar com as pessoas, amar as pessoas e buscá-las a esse convite, uma vez feito para nós. Deus abençoe vocês, Deus me abençoe. Próximo trimestre, encontramos o nosso querido e velho amigo João, para recomeçar um novo estudo, uma nova perspectiva. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pelas provocações que tivemos ao longo desse trimestre, seja pela revisitação dos textos dos missionários do passado, dos apóstolos, seja pela revitalização dos nossos conceitos enquanto remanescente, mas principalmente pelo um olhar diferenciado da perspectiva do tempo em que vivemos e do um olhar para frente daquilo que está como missão posto para nós, para esse último tempo da história. Dá, Senhor, que essa provocação produza fruto em nosso coração, que de alguma forma a igreja seja desperta para esse momento, que assim possamos abreviar a Tua vinda e vê-lo voltando em nossa geração. Perdoa os nossos pecados, prepara-nos para o Teu reino a cada dia, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.